Paz do Senhor a todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui nós estudaremos Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Prepare seu papel, prepare caneta, façam suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção, daquilo que mais lhe impactar, ok? Espero que esse momento aqui seja de grande proveito para você, como tem sido para mim também, para aprendizado, edificação e fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Amém? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 2, tem algumas observações, alguns ensinamentos bem interessantes aqui. Evangelho de João, capítulo 2, vou usar aqui a minha versão King James, ok? Não dá para aparecer muito, meio apagado, mas é a versão King James. Falo isso porque não é uma versão muito usual, geralmente é aquela outra versão, mas as duas têm o mesmo significado, amém? Algumas palavras assim diferentes, mas o mesmo significado. João capítulo 2, verso 1 diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Verso 4. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não soube de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos lá? A conhecidíssima passagem do casamento em Caná na Galileia. E aqui tem alguns ensinamentos bem interessantes, algumas observações bem interessantes que nós podemos tirar e aplicar nas nossas vidas. Preste bem atenção. Jesus foi convidado a um casamento, a Bíblia diz que ele foi convidado a um casamento, no entanto, o vinho acabou. E na cultura deles, o vinho acabar é o que? Uma desonra, é uma vergonha. E aí então que no verso 4, a mãe de Jesus, aliás, no verso 3 ela fala que o vinho havia acabado. E no verso 4 nós vemos a resposta de Jesus. Jesus diz assim, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pergunta, por que é que Jesus chamou sua mãe de mulher? Aí você fala assim, pastor, óbvio, ela era uma mulher. Não. Precisa a gente entender que ele fala mulher, e quando essa nomenclatura de falar mulher, é a mesma coisa que nos tempos de hoje nós falarmos senhora. Ok? E ele diz aqui, o que eu tenho a ver com isso? O que essa preocupação tem a ver comigo? Não, ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus estava falando, queria dizer com isso? Jesus estava mostrando ali qual era o propósito da sua vida.
Ele estava mostrando que o propósito da vida dele não era fazer o que a mãe dele queria, mas fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, ele estava falando, sabe o quê? O meu ministério ainda não teve início. Deus, o meu Pai, ele não me deu sinal para iniciar o meu ministério. Quando ele me der o sinal, eu vou iniciar. É isso que Jesus estava falando quando ele diz, o que eu tenho a ver com isso? O que essa tua preocupação tem a ver comigo? Não é chegada a minha hora, quer dizer, Deus ainda não confirmou, não deu start no meu ministério. E aí, presta bem atenção, no verso 5 já começa o ensinamento para as nossas vidas. A mãe de Jesus diz assim, ó: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Seja o que for que ele vos pedir, fazei. O que ela estava falando? Obediência. Você tem feito aquilo que Jesus tem pedido para você fazer? Ou tem mandado você fazer? Olha que curioso. As pessoas, elas não querem obedecer ao Senhor, mas quando elas oram, elas querem que o Senhor faça o que elas pedem. Olha que curioso, né? As pessoas não se importam e não querem obedecer a Jesus, não querem seguir suas instruções, não querem obedecer os seus mandamentos, mas no momento que elas oram, elas querem resposta da parte do Senhor. Olha que curioso, olha que contraditório é a natureza do ser humano. E aqui ela, no verso 6, ela passa as instruções. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Ok, vamos lá? E aí, a gente vai agora para o verso 9. Quando o mestre Sala provou o vinho, quando o mestre Sala provou a água que já tinha sido transformada em vinho. Ou seja, e aí ele elogia, ok? Ele elogia, chama o noivo e elogia, fala, olha, geralmente, né, o que é de costume é que sirva o melhor vinho de início e após os convidados já terem bebido bastante, o vinho inferior é servido. No entanto, você está servindo agora o melhor vinho, quer dizer, depois que eles já beberam bastante. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito. Tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas é perfeito. E Ele sempre muda algo. Quando o Senhor ele está no lugar, Ele sempre tem a tendência a mudar para melhor. Ele sempre tem a tendência a mudar para melhor. Muito embora essa mudança, esse processo de transição, de mudar para melhor, no meio, o caminho a ser percorrido é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento e de renúncia. Muito embora o caminho percorrido seja um caminho de dor e de sofrimento, mas a vontade do Senhor é sempre mudar para melhor. Amém? E aí, no verso 12 diz que Jesus, após Jesus ter feito esse primeiro milagre, no verso 12 diz que eles foram com seus discípulos para Cafarnaum. Lembrando que Cafarnaum era a cidade de Jesus. Jesus nasceu em Belém, depois se mudou para Nazaré, e aí na idade adulta ele vivia em Cafarnaum e foi morrer em Jerusalém. Verso 13 diz assim, ó: a Páscoa dos judeus estava se aproximando, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados, negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão. O dinheiro dos cambistas virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Preste bem atenção.
do verso 13 ao verso 17, que nós lemos agora há pouco, é outra conhecidíssima passagem quando Jesus ele chega no templo e aí ele vê os cambistas. É muito importante a gente entender que pela lei de Moisés, ela autorizava os cambistas estarem lá, ok? Pergunta, por que que Jesus, se eles tinham autorização, por que é que Jesus chega lá e vira todas as mesas? Preste bem atenção. Para a gente entender isso, se você ler nos outros evangelhos, você vai entender assim, da seguinte questão. Porque Jesus falou que a casa dele é casa de oração. Ok, tá certo. Mas isso é uma compreensão superficial. É preciso você ter algo mais fundamentado, uma base mais profunda para você compreender isso aqui. A princípio, essa explicação está correta? Correta, mas ela está incompleta. É preciso a gente entender isso. Está incompleta. Por quê, pastor? Porque quando nós olhamos, se precisa entender que esse povo, eles estavam amparados e praticando a lei de Moisés. Ok? E aí, eles tinham autorização de estarem no templo. Ok? Então, qual era o motivo de Jesus chegar e virar tudo, se eles tinham autorização? Vamos lá? Vamos entender o que a lei diz? Na lei de Moisés, e agora se não me foge a memória, é em Deuteronômio, que fala assim: se o lugar do culto que você escolheu for um lugar muito distante de onde você mora, você pega as suas primícias, que no caso ali eram animais, você pega a primícia do teu rebanho, não precisa você percorrer essa distância. Você pega a sua primícia, vende, pega o dinheiro, ok? E aí quando chegar no templo onde você escolheu para cultuar o seu Deus, você pega o dinheiro, compra o animal e oferta a Deus. Então, para você entender, tinha toda uma preparação para o culto. No dia de culto, eles pegavam, a primícia já estava separada, o primeiro animal do rebanho já estava separado. Ele pegava aquele animal, vendia, pegava o dinheiro, chegava no lugar onde ele havia escolhido, no caso o templo, né, de Jerusalém. Aliás, de Jerusalém não, perdão. Em Cafarnaum. Chegava no templo e aí comprava o animal e ofertava a Deus. Só que aí sabe o que aconteceu? Eles deixaram de ter esse cuidado. Eles não estavam mais nem aí para o culto, para a preparação do culto. Deu o dia do culto. Eita, hoje é o dia do culto. E agora? Não, pega qualquer animal aí, vende. Chega lá, a gente compra qualquer coisa e oferece qualquer coisa para Deus, sabe? Então, a irritação de Jesus era porque o Senhor sabia disso. Porque eles não tinham reverência alguma no momento do culto. Não tinha preparação alguma para o momento do culto. Isso aqui fala muito fortemente com todos nós, irmãos. Nós precisamos entender a primeira coisa: o culto não é pra gente, o culto é para Deus. Ok? Isso aqui é só para cristão que tem maturidade. Ok? Não tem problema nenhum você convidar alguém para o culto, sabe? A pessoa não tem a mesma fé que a gente, você perguntar: e aí, gostou do culto? Ok? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ainda é um neófito. Trata-se de um neófito, de alguém que ainda acabou de nascer na fé. É um menino, é uma criança na fé. Mas para nós que somos cristãos maduros, nós precisamos entender que o culto não é pra gente. Não é pra gente, não é pra gente gostar do culto, não é pra gente gostar da palavra, ok? O culto é pra Deus. E o culto sendo pra Deus, nós precisamos estar
preparados. Preparados. Primeiro, quando eu vou para o culto, eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito, pastor? Adorar o Senhor. Oferecer o meu culto a Deus. Oferecer o meu culto a Deus. Segundo, eu entregar meus dízimos e as minhas ofertas, as minhas primícias ao Senhor. Ok? Aqui você está entendendo a importância. Isso aqui é algo que é mais profundo. Quando você, como eu falei agora há pouco, quando você lê nos outros evangelhos, você vai ver que o Senhor ele fala: a minha casa será conhecida como casa de oração. E aqui em João, você vê aqui no verso 17 que ele diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Ok? E aí, como eu falei, é uma interpretação correta, sim, mas ela é incompleta. Amém? Espero que eu tenha me feito aqui claro e que vocês tenham compreendido. Vamos lá, verso 18. Diz assim, ó: os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? Jesus lhe respondeu: destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Verso 21. Por essa razão, verso 22, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Ok? É muito interessante que essa passagem de quando Jesus fala que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, nos outros evangelhos você não vê da forma como está aqui escrito em João, né? No verso 21 diz: ele se referia ao seu corpo. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não está da mesma forma, né? Aqui está mais bem específico. Verso 23 diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Presta bem atenção, olha que interessante, né? Olha o que a Bíblia diz. Jesus não confiava a eles porque conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. E aqui nós terminamos o capítulo 2, e eu quero te dizer algo muito importante. O Senhor, conhecendo a natureza humana, você acha que o Senhor espera o quê? De mim e de você? Ele sabe, irmãos, que a gente peca. Ele sabe das nossas iniquidades. Ele sabe das nossas transgressões. Ok? Sabe das nossas fragilidades. Sabe daquilo que nós carregamos na nossa alma e a gente não compartilha com ninguém. Ele sabe e ele conhece. Ok? Eu sei que aqui no texto fala a respeito do Senhor não confiar, mas eu quero enfatizar a parte que diz que ele conhecia bem a natureza humana, que ele conhece bem a natureza humana. O fato de ele conhecer bem a natureza humana, primeiro, ele se responsabiliza por aquilo que ele criou. Por isso que você vê Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, você vê que o Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Sabe o que significa ali a ansiedade? Para você entender, a ansiedade, ela é o medo. O medo num volume mais alto. E todos nós, irmãos, em algum momento a gente sente esse medo. Mas o que o Senhor, o Espírito do Senhor me impulsiona a falar aqui nesse momento? Para você entregar tudo aquilo que te causa ansiedade, ou seja, medo, colocar nas mãos do Senhor.
e para que você receba verdadeiramente o perdão da parte do Senhor, da parte de Jesus. Eu quero que você ore comigo nesse momento, crendo no perdão que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Que se não fosse a misericórdia de Deus, o perdão de Deus para as nossas vidas, irmãos, nós já estaríamos perdidos. Mas pelo fato de Ele nos conhecer muito bem e Ele saber que nós necessitamos de transformação e principalmente necessitamos desesperadamente da presença dEle nas nossas vidas. Por esse momento nós precisamos estar constante em comunhão e intimidade com Ele. Amém? Vamos orar. Pai amado e bendito, Senhor, nesse momento eu quero te apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Quero orar, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, segundo o que está escrito em João capítulo 2, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha forjar, meu Deus, em cada um de nós um caráter de filho obediente, meu Deus. Obediente à Tua palavra, atento, meu Deus, à Tua voz. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, Senhor, assim como o Senhor transformou essa água em vinho, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Forja em cada um de nós, meu Deus, uma mentalidade bíblica. Que a nossa consciência, que é o Espírito Santo, meu Deus, venha nortear a nossa vida e nos dirigir, Senhor, a cada dia. Pai, eu te peço, meu Deus, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, que o temor do Senhor venha sobre nós. Que nós estejamos preparados a cada dia, Senhor, para oferecer o nosso melhor, meu Deus, o culto racional, Senhor. Porque isso é agradável a Ti, Senhor. Meu Deus, eu oro, meu Deus, em último lugar, Pai. Como o Senhor nos conhece bem, como o Senhor sonda os nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha transformar tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Arrancar, tirar das nossas vidas tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. A nossa soberba, arrogância, Senhor. Ressentimento, mágoa, meu Deus. A falta de perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor, espiritual, toda enfermidade emocional, Senhor, que o Senhor possa arrancar das nossas vidas agora, Senhor. Que nós venhamos receber o perdão, Senhor, da Tua parte e que nós venhamos perdoar também, assim como nós somos perdoados, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Peço a vocês que se inscrevam. Deixe a sua curtida aí. Amém. E muito obrigado, irmãos, a cada irmão que está inscrito. Deus abençoe a todos. E logo menos nós estaremos postando o Evangelho de João, capítulo 3. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.